Boa noite, pessoal. Vamos respirando fundo, agradecendo a oportunidade de estarmos todos juntos mais uma vez para os nossos estudos e sabendo que esse momento é um momento muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual, para essa caminhada que não tem fim, né, como espíritos eternos. Então, vamos nos colocando à disposição do alto, à disposição dos nossos amigos espirituais que trabalham tanto para que a gente possa estar aqui nesse momento, e toda a egrégora da Casa Lucas, os irmãos franciscanos, as irmãs Clarissas, e vamos agradecer nesse momento, que é um momento sublime, de comunhão com tudo aquilo que tem de melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro No Mundo Maior, a gente vai para o capítulo 10, Dolorosa Perda. Dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno. A entidade que nos dirigia a palavra infundia compaixão pela face de horrível sofrimento. Calderaro, Calderaro, rogou ansiosa, ampara minha filha, minha desventurada filha. Oh, teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando o conhecimento da situação. Muito, muito, gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, informou a interlocutora, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr a doente em breves minutos, e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã, que se despediu há momentos, deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se, aos 20 anos, nos desvarios da vida mundana. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos Tá materiais gostoso aí? e Aí? tendo. Tá Pessoal, gostoso tem o aí? microfone aberto. Por favor, deem uma Opa, olhada e aqui dá deixem no pra comer de mudo. colherzinha, viu? Se tu quiser. Sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo, contra as suas necessidades íntimas, a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nesta situação aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero
por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor, com a supervisão dos nossos maiores. Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando-me. Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos, que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho presuntivo são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se então de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Findo o breve preâmbulo, Calderaro continuou. Mas não temos minuto a perder. Visitemo-la. Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado, achavam-se a entidade materna, a esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos. A situação é muito grave. Ajudem-na, por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem, implacáveis, em ronda sinistra. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia e debalde as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais,
fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos, transviados e incultos, dos gânglios banais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital, quais tenuíssimos venábulos de treva, e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. O quadro era horrível de ver-se. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmações cruéis no campo do pensamento. Odeio este filho intruso que não pedia vida. Expulsá-lo-ei. A mente do filhinho, em processo de reencarnação, como se fora violentado no sono brando, suplicava chorosa. Poupa-me. Quero acordar no trabalho. Quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me. Resgatarei minha dívida. Pagar-te-ei com amor. Não me expulses, tem caridade. Nunca. Amaldiçoado sejas, dizia desventurada mentalmente. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenenas minha vida, perturbas minha estrada. Detesto-te, morrerás. E os raios trevosos continuavam descendo a jato contínuo. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou: compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente, sob indizível impressão. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. Oh, mas assim, neste estado? Ponderou a outra. Sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso. E eu odeio esta situação que terminantemente não conservarei. Calderaro pousou a destra na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória. E a enfermeira ponderou. Tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano. Não, objetou a imprevidente futura mãe, com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se a medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual. E Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa. Filha querida, venho a ti, para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília. E Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação.
A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se viver um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou: socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas. O temporal da incompreensão e da intolerância vergastará teu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terás, de encontro ao coração, um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Cedeste aos golpes infrenes da paixão. Abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade, na confiança em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora, é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações. No silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos, ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos, com dedicação ao bem e serenidade na dor? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disso, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será o teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser. Que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? A tormenta rugirá, mas sempre fora de teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. A enferma escutava, quase indiferente, disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível. Não isoles do cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie com o sentimento.
de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em primazias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persistas no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva. Toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedoras vozes de um filho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele junto de ti o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias se dois pequeninos braços de veludo te cinjam, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento: como não me disseste isso antes? Na terra, sempre satisfazias meus desejos. Nunca me permitiste o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que a das outras criaturas, incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparaste, enfim. Estou sozinha, com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior do que morrer. Não, não, não desisto, nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo ainda amo. É-me impossível retroceder. A comovedora cena estarrecia. Observava eu ali o milenário conflito da ternura materna com a vida real. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Ó, filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes, a cegueira nos compele a erros clamorosos, que só o golpe da morte em geral expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no meu lugar, onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Porque eu haja errado por excesso de ternura, não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso, e a noite do mal é sobremaneira, mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam, ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas exprobrações. Merece-as quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual devera rotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante. E ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia, confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques da maldade humana aí na terra, do que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassalhe o coração.
O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte, crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga generosa, a esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo, ainda é tempo. A enferma, contudo, fez supremo esforço por tornar ao invólucro de carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Desfazendo-se da influência pacificadora de Calderaro, regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. O instrutor aproximou-se da genitora chorosa e informou: Infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: Não posso mais, não suporto. A intervenção agora. Não quero perder um minuto. Fixando a companheira por alguns instantes, com terrífica expressão ajuntou: Tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, não. Irei até o fim. Preferirei o suicídio, afinal. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível, e com assombro nosso, ante a genitora desencarnada em pranto, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós, que observamos a cena sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar, à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei todavia que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que expulsava. Semidesperta, num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali perante duas feras, terrivelmente algemadas uma à outra? O filho
que não chegara a nascer, transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal, provocou ele o processo hemorrágico, violento e abundante. Observei mais. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispirítico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração, envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de delir como pôde os vestígios de sua falta. Odeio-o, odeio-o, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria a vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira: vingar-me-ei, pagarás centil por centil, não te perdoarei. Não me deixaste retomar a luta terrena, onde a dor que nos seria comum me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, que em ti habita igualmente em minha alma. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro em mim. Negaste-me o recurso da purificação. Mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte, por isso minha sentença é igual. Não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor. Portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. Enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderar orava em silêncio, invocando o auxílio exterior, ao que me pareceu. Efetivamente, daí em instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo, com intensidade e eficiência mais arrasadoras do que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz do que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves mera teoria. Viveste conosco nestes momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, ao fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Oh, exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo?
Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou: agora, nada vale a intervenção direta. Só poderíamos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Final do capítulo 10. Estão ouvindo? Tá. Olá. O Kiko chegasse a pegar o recado agora? Ô Francisco, eu não peguei, eu estava correndo atrás de um carneiro e cheguei agora, e há pouco A tempo. gente viu um pouquinho antes. Um pouquinho antes. A gente viu na hora de entrar. Agora, se não vai cair de novo aqui, fiquei sem luz uns 20, 30 minutos. Ok. Primeiro desse capítulo, tá? A gente se situar o primeiro fato, como se deu e qual é a consequência e o que tem a ver com esse assunto que, na realidade, é o aborto. Né? Então, havia uma mãe desencarnada e ela já tinha contato com Calderaro. Calderaro, claro, a gente está vendo até nesse livro, tem várias atribuições em nome do alto, em nome do nosso lar, e outros espíritos para tomar conta de determinadas situações em especial. No caso, ele estava já cuidando dessa menina, a Cecília, a pedido da mãe desencarnada. Essa mãe desencarnou há 8 anos, deixou uma filha e um marido, pai e filha única. Era uma família de posses, tradicional, né? E tinha todas as condições. É aquela coisa do pai que ficou viúvo com a filha, e aí, como ela tinha posses, tinha empregados ao seu dispor, servos e tal, e todas as condições. Aos 20 anos, pelo que está no texto, né, a gente vê que 5 anos antes desse fato aí, ela começou a se largar na vida, né, começou a usufruir da vida, festa, né, e acabou engravidando. Quando ela engravidou, que é nesse período, aí, 8 anos depois, ela engravidou de um espírito, de um comparsa do passado, de ligação com ela, uma história de muita vingança, de ódio, que não dá qual fato seja. E aí se deduz que, provavelmente, em encarnações passadas, ela teve com esse espírito alguma relação que gerou uma animosidade muito forte por parte da Cecília. E ele, na realidade, estava do outro lado e provavelmente doido. Durante longos anos, ele se aproximou da Cecília e não tinha o intuito de ser filho dela, mas ele estava próximo numa simbiose obsessiva, que, na realidade, ele se culpava, provavelmente dá para entender, ele se culpava por fatos de passado e queria o perdão dela. E ele, no mundo espiritual, recebeu orientação, provavelmente, de se auto-perdoar e perdoar algo que ele possa ter feito para a Cecília, mas ele contava com o perdão da Cecília, o que não ocorreu. E ele aproxima, aí vem aquele, a gente já estudou o processo de reencarnação, a encarnação por magnetismo, por aproximação. Não é a encarnação programada, mas ele foi atraído a um processo de reencarnação por uma gravidez que não foi planejada pela Cecília e, pior do que isso, psiquicamente, ela, durante o desdobramento do sono dela, sabia que é esse espírito que vinha com o filho dela. Aí ela passou a odiar mais ainda a própria gravidez e mais ainda o próprio indivíduo, esse espírito que queria reencarnar. Foi esse processo que dá para ver pelo texto e que ocorre de uma forma muito comum e acontece muito essa situação e que muitas vezes é remediado por um processo de perdão, de aceitação, seja da mãe, do pai, às vezes até de um familiar, de um aconselhamento. E aí a gente vê com toda essa assistência que tinha do Calderaro com essa mãe, mas também expõe o texto
erros da própria mãe. A gente vê que isso aconteceu 8 anos depois dela desencarnar, e ela tenta se aproximar da filha e tem aquele diálogo que é impressionante. Ela tem um diálogo com a filha em desdobramento, que a filha também, por ter posses, ela contratou uma enfermeira, essa Ariana ali, parece, e contratando essa enfermeira, tinha o poder de exercer o poder financeiro de praticar o aborto com as drogas, que isso acontecia muito antigamente. Não tinha pílula, não tinha anticoncepcional, e as gestantes geralmente interrompiam a gravidez por drogas, esses chás, essas coisas que dão. E provavelmente essa enfermeira tinha acesso a essas drogas que eram utilizadas, mas que tinha esse problema muito sério, que é a interrupção, que muitas vezes até leva à hemorragia, como foi o caso dela, e leva, às vezes, até por uma infecção generalizada que acaba da sepsemia, que muitas gestantes morrem por praticar o aborto de uma forma não convencional e sem assistência médica. Mas o fato, primeiro, assistência da mãe pede ao calderário e é feita assistência. A gente está acostumado a ver pelos textos aí dos outros capítulos, tudo que é final feliz, né? Tudo dá certo, foi e tal. E aí, certamente, depois vai reencarnar e se reaproximar. Esse caso, não. Esse caso, houve até um agravamento. Ou seja, aquele que dizia que havia perdoado e que queria vir e viria como filho pela oportunidade, psíquicamente ele já estava atraído ao processo da encarnação no embrião, e ele sabia, vou ser filho dela, e psiquicamente tinha essa conversa com a mãe, porque toda mãe, toda gestante, e os pais também, têm aproximado, mesmo nas encarnações que não são planejadas, existe a aproximação psíquica do espírito que vai se reencarnar com os pais. E esse diálogo, às vezes, se dá durante a noite. Eles, às vezes, adormecidos, esse espírito não se dá muito conta, mas convive no ambiente, né? Está vendo as coisas que a mãe está pensando, que está dizendo, não de uma forma absolutamente consciente, mas há esse processo de aproximação. E ele, tendo aquela necessidade de perdoar e ser perdoado, ele estava fixado com a Cecília, que o repelia. Então, aí vem uma das causas também do aborto, que muitas vezes, até no aborto espontâneo, tem que dizer que os abortos espontâneos sejam essa causa, mas uma das causas é a repulsa de um dos lados, principalmente da mãe, ou às vezes até do espírito, que não quer reencarnar, ele quer desiste ou acaba sendo nada. Às vezes tem processo obsessivo até de outros começando a desligamento e, às vezes, interferência de terceiros, espíritos terceiros que vão interferir no processo da ligação junto ao embrião. Aí o que acontece? Esse comparsa, que acaba querendo reencarnar, nutria um ódio anterior, mas ele havia se perdoado e perdoado. Só que esse perdão, ele não foi um perdão absolutamente legítimo, sincero. Por quê? Porque não pode, aí já até antecipando a questão final, não pode alguém que se perdoou e se auto-perdoou ter uma reação de ódio e de vingança depois. Isso vale para a nossa vida. A gente acha, às vezes, que perdoou alguém, mas quando tem oportunidade ou quando está aquela coisa de contrariado com alguma situação, com essa pessoa, com essa situação, nós reagimos. E essa reação ele teve. Então, não foi um perdão verdadeiro, foi um perdão ocasional e que ele achava, por coisas que ele deve ter ouviu no mundo espiritual e vivenciou com outros amigos espirituais que queriam o bem dele, o bem da situação, em nome do alto, ele se convenceu a aceitar a oportunidade, mesmo de uma forma não planejada, de encarnar filho dela e ia ter com ela uma convivência de procurar reparar amando e praticando o amor e tal, até que é contrariado. A mãe rejeita, ele é impedido do processo encarnatório, e acontece muito em abortos provocados isso, e ele acaba reagindo, e a reação ele promete, então,
um processo obsessivo que vai se dar e provavelmente vai levar dezenas e dezenas e muitos anos, porque, na realidade, é um despertar com uma conexão com o passado e, pior ainda, com a anuência da própria Cecília, que vem depois a desencarnar por essa reação. A carga negativa que ela colocou desde o início, quando se deu conta da gravidez, e psiquicamente, quando se desdobrava quem era o espírito que ia reencarnar, esta carga permanente no embrião, no feto, era um bombardeio. Aí tem até a explicação, até a questão do como é que se dá isso no campo cerebral, os feixes de energia negativos, energias deletérias, fulminantes, contra o feto que estava em formação, e já aí o aborto acabou sendo provocado com 4 meses, né? São aí 16 semanas, uma gravidez completa volta de 36 semanas. Então, na realidade, já não era simplesmente uma fecundação de 2, 3 semanas, eram 16 semanas, né? Que na realidade já estava em formação, e foi, na realidade, expulso esse feto do ventre da Cecília de uma forma fulminante, efeito das drogas que ela tomou pela enfermeira, e também, fundamentalmente, pela situação psíquica. E essa foi a preponderante. Poderia o Calderaro, e que estava dando assistência, até pela inspiração que ele fez junto a essa enfermeira, a Liana, poderia ter gerado ou expurgado essas drogas, ou atuar no campo cerebral dela, provocado um enjoo que ela pudesse até vomitar expelir aquelas drogas. Poderia, mas a causa principal, quando a gente fala assim, que todas as causas da atuação do espírito estão no centro psíquico, que é o pensamento. O pensamento é a fonte de tudo. O pensamento da Cecília estava em rejeitar a oportunidade encarnatória. E ela se autossugestionou a dizer que preferia, inclusive, a própria morte, que foi que, na realidade, até ela atraiu psiquicamente para que tudo se encadeasse nesse sentido de interromper o processo encarnatório dela. E isso foi um processo sistemático, provavelmente deve ter durado aí, não sei se semanas ou dias, e de uma forma persistente, ela então estava tendo esses tormentos durante a noite, quando dormia e tal. E aí tem essa parte muito bonita, que é a aproximação da mãe dela, quando aproveita a medicação que a enfermeira deu para ela para adormecer, e nesse desdobramento tem aquele diálogo psíquico com ela, né? E ela teve consciência disso, tanto é que despertou e achou, tive um sonho horrível. Não foi um sonho horrível, ela teve uma conversa sincera com a mãe, inclusive conseguiu externar para a mãe a mágoa que ela tinha, que assim, tu não me dissesse nunca isso quando tu estavas vivo. Então, eu tive que suportar todas as coisas, e ela chegou à conclusão de que a facilitação, aí vem aquelas coisas, aprendizado para todos nós, facilitou as coisas e não deu para ela a oportunidade de ela enfrentar a vida como ela é. A gente acaba, às vezes, facilitando a vida dos filhos, das pessoas que convivem junto conosco, abreviando situações que o próprio encarnado deve passar, deve enfrentar. Por quê? Porque é a forma de passar pela experiência e se calejar para a vida. Tem que passar pela experiência do processo todo para dar mais valor a cada dia que a gente está enfrentando na nossa luta, enfrentando obstáculos e assim por diante. Às vezes a gente quer ajudar os outros e está interferindo no livre-arbítrio e, na realidade, está até interrompendo uma oportunidade que seja até para a pessoa, como espírito, crescer. E isso vê bem nesse diálogo, da parte mais importante que é da Cecília em relação à mãe, e a mãe também sentiu que ela também tinha parcela de culpa. A gente vê no mundo espiritual, né, se vê aí as comunicações, quantos pais se culpam em relação aos fracassos do filho, que assim, não foi só o meu filho pelo livre-arbítrio dele. Eu errei nisso, naquilo, e em não ter agido de uma forma mais enérgica em determinado momento, em determinada situação, para que ele pudesse abrir os olhos na hora certa, e não agora no momento da derrocada. Isso acontece em muitas.
provavelmente todos nós vamos levar alguma parcela em alguma situação da nossa vida que a gente vai se dar conta de que deveria ter agido um pouco diferente em relação a uma situação de convívio social e familiar. Francisco. Social, porque nem toda situação é só familiar, tem a social, que é aquela que a gente está inserido no nosso campo de relações, né, profissional e assim por diante. Fala aqui. Por isso que, na grande maioria das vezes, os pais e os filhos são os maiores obsessores, né, de encarnados e desencarnados, né? Porque essa relação, muitas vezes, ela é desequilibrada, né? Ela é muito desequilibrada, ou por atitudes em demasia, ou por falta de atitude, né? Ou muitas vezes, atitude nenhuma, né? Então, assim, ou nenhuma disciplina, ou disciplina demais, ou pressão demais, né? Ou um certo autoritarismo dos pais. Então, muitas vezes, os pais, quando desencarnam, obsidiam os filhos, ou os filhos acabam obsidiando os pais, né? Então, por isso que tem tanto isso, né? Isso, na realidade, até, se a gente pensar bem, não é fácil encontrar esse equilíbrio. Não é fácil. Assim, até que ponto que a gente está sendo equilibrado em querer o bem e sem interferir no livre-arbítrio, e até que ponto a gente está jogando tudo no livre-arbítrio e está deixando de tomar uma atitude que, na realidade, é responsável pela posição que a gente ocupa. Quando eu digo posição, não é só na educação, não é só sendo pai. Aquele que tem um poder que foi dado assim, né, de coordenar uma atividade profissional, até social, tem muita responsabilidade, porque passa a ser um ponto de referência. Por quê? Porque as pessoas os envolvidos, vão ter como ponto de referência o que aquele está fazendo e dizendo. E a responsabilidade passa a ser maior porque a gente multiplica os nossos erros quando o ponto é equivocado. E isso gera uma responsabilidade psíquica e também, nesse aspecto, muitos levam isso para o outro lado e tem que trabalhar esse processo de arrependimento e programar uma reparação. Isso acontece muito, né? Os nossos governantes, os nossos aí, os políticos, os líderes mundiais, a situação que for pequena, logo aqui do lado, aqui estaria um síndico de um prédio, alguém que tem ali uma relação de coordenação com a vida de outras pessoas, a responsabilidade é muito grande. Por isso que é necessário estar em sintonia com o alto, né? A ferramenta que nos dá e nos ensina o Evangelho é essa. Se está em sintonia com o alto, a probabilidade de fazer a coisa certa é muito grande. Por quê? Porque vai pensar no que é certo e o que é errado, vai colocar na balança e vai ver, olha, o que me pesar na consciência, o que é o que vai me levar a uma reflexão. Será que eu estou certo nisso? Vai pensar. E aí, se pensar e manifestar o desejo de encontrar o caminho, durante a noite, nos desdobramentos, vai ter uma palavra amiga, vai ter alguém que possa nos, não vai dizer qual é o caminho, mas vai conversar sobre a situação e vai nos levar a uma reflexão. E a gente acorda, olha aí a Cecília, com todo aquele transtorno dela, acorda, tive um pesadelo com a minha mãe, ela me dizendo isso, isso e aquilo. Mesmo com ela conseguiu trazer a memória num momento do despertar. Acontece conosco, a gente não vai se lembrar o amigo espiritual, quem disse, pode até lembrar de algum familiar, alguém que esteja próximo, isso acontece também. Mas a ideia vai aflorar e a gente acha, como foi bom ter dormido e pensado melhor. Pensou, levou para o desdobramento, despertou uma nova visão, porque algum campo mental foi mostrado. Ou nem que seja o próprio espírito durante a noite pensou e abriu o seu campo mental, porque aí, quando a gente está do outro lado, abre o campo mental do espectro, não é só da encarnação, de ver outras coisas, e às vezes pode ser por conversa, provavelmente seja também, de ver e pensar, mas eu fui para a encarnação com um determinado propósito, eu estou fracassando, mas não é, tem que aceitar, vai se resignar. Por quê? Vai ser ou fruto da conversa espiritual ou de uma reflexão individual. E isso está nos livros e dá para perceber, até há pouco estava lendo
sei se foi aí um desses livros ali, acho que foi o irmão José, dizendo que o desdobramento durante o sono não é simplesmente receber informações de espíritos do mundo espiritual, mas sim da reflexão que nós, como espírito, temos antes da estamos fora da carne, estamos em desdobramento. Até como no médio está em desdobramento também, né? Está em desdobramento, o campo mental é mais amplo. E durante a noite, se a gente está bem consigo mesmo, está num ambiente, né, um logo aqui, pouquinho aí, um logo aqui, não para baixo, mas logo aqui, e abre o espectro mental. E se ele parar para pensar sozinho, ele percebendo essas coisas, ele pode se lembrar psiquicamente, uma coisa, lembranças de antes de reencarnar, e percebe que um determinado obstáculo ele é necessário para não cair em determinada situação que estava até programada para enfrentar, ou sabia que não ia ser fácil a relação, que não ia ser fácil a convivência, e assim a gente é auxiliado em se aceitar, se resignar e enfrentar as dificuldades do dia a dia. Isso se junta com todas as coisas, e essa parte é muito triste, essa do aborto, e ela nos leva até a muita reflexão, porque a gente vê, bom, todo mundo sabe que eu fui administrador do Hospital Fêmea em Porto Alegre, que é o hospital do SUS, ligado diretamente à saúde da mulher. Eu me lembro na década de, bem no início dos anos 90, eu estava administrador lá, e aí naquela época não tinha esse SAMU como tem hoje, aí uma ambulância para tudo que é lado, chamando. E aí houve uma emergência, lá na emergência do FEMBRA, que atendia ginecologia, obstetrícia e tal, e uma paciente jovem, uma guriazinha de 20, 22 anos, e ela entrou em choque, ela estava praticamente entrando em coma, e aí chamaram a emergência. Naquela época tinha que acionar, e vinha convênios e banda, né? E aí eu tinha que ver uma UTI para ela, de UTI de isolamento e um monte de coisa, que ela estava praticamente com sepsemia. Claro, eu fui acabei até vendo, a menina ela desenganou, morreu, né? Mas eu fui ver o caso, ela estava sendo trazida por uma familiar, uma senhora, e ela disse, olha, ela estava grávida, e foi ouvir as amigas vizinhas e disseram que pega uma dessas coisas de tricô, como é que chama? Agulha de tricô, e perfura o teu útero, que vai sair que tu consegue expelir essa criança. A menina fez isso, perfurou, entrou em processo de infecção, e aí ela chegou já infectada com sepsemia. Aí vejam, isso acontece muito, muito, ou é o chazinho que dão, ou isso. Aí tem um outro dado que a gente sabe da Organização Mundial da Saúde, no mundo todo, por ano, isso registra, dizem que o número é bem maior que isso. São 48 milhões de abortos por ano que o mundo, existe no mundo, 48 para mais. Isso são dados de registro, mas tem muitos que não chegam a ser registrados. 48 milhões de abortos por ano no mundo. O Brasil tem cerca de 1 milhão, bate 1 milhão de abortos por ano. Isso dá, provavelmente, a cada 2 minutos um aborto é praticado. Isso é um número absurdo, porque a gente vê a Segunda Guerra Mundial, juntando tudo, entre soldados, combatentes, civis, perseguidos, morreram 50 milhões de pessoas, né, em 6 anos de guerra. 48 milhões em um ano. São 48 milhões de espíritos impedidos, estou dizendo do aborto provocado, não é o espontâneo, né? São impedidos do processo de reencarnar. Isso é muito, muito grande. Por isso que o mundo espiritual diz que é uma das... Aí diz assim, não basta programar e não basta querer, e o processo para vingar a encarnação já é difícil pelo processo todo físico, né? Genético e assim por diante. Agora, sob o ponto de vista da oportunidade, é muito difícil. E dizem os espíritos, né, que
na América do Norte, nos Estados Unidos e boa parte da Europa, onde maior número de abortos provocados, esses consentidos, inclusive nos Estados Unidos com a anuência do Estado, né, que lá é permitido, é legal, o aborto é legal, até a Suprema Corte agora lá deu autorização. E claro que tem uma briga junto religiosa, onde menos é praticado o aborto nos países islâmicos. Mas aí não é por causa do aborto com essa concepção, é aquela da procriação, né? E também tem a questão religiosa. O Brasil, que é um país católico, né, cristão, né, e aí agora tem os evangélicos aí que estão disputando o catolicismo, na grande maioria, mas são cristãos, deveriam ser, né? Ainda o número de abortos é muito grande, é muito. Só que aí no Brasil tem essa questão, a pessoa busca o aborto clandestino. E aí, sobre o aspecto da doutrina espírita, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque o aborto, por esse número ser tão elevado, ele está do nosso lado. Pessoas das nossas relações aí praticaram, ou todos nós conhecemos alguém que já praticou um ou mais situações. Ele tem que cuidar com aquela coisa que eu já vi isso até em palestras, em manifestações, e os espíritos dizem, olha, parar com o preconceito, mesmo com essa questão de opção religiosa, ou a questão também racial, essa questão dos preconceitos que nós trazemos junto conosco, da nossa sombra, né, da nossa inserção na igreja, da Inquisição, do não pode, do proibido, do culpado, de trazer esse conceito, aborto é crime, é isso, aquilo, o que está do lado com alguém que praticou, mas é uma época que não se deu conta e um dia vai ter a oportunidade de reparar, e não é essa questão do crime praticado, então tu está, sob a luz das leis de Deus, tu está condenado. Então o espírita tem que cuidar muito isso, quando ele vai externar isso numa palestra, às vezes coloca de uma forma, não, é condenável, é uma coisa que não devemos, mas quanto mais consciência que a gente deixa de fazer, sabendo por que não deve fazer, é melhor do que aquela de ser condenado. O condenar, então, não pode um espírita, não só sobre essa questão do aborto, como outras também, à luz do que seja do mundo espiritual, e de dizer, isso, aí vai dizer igual ao suicídio. O suicídio vai lá para o abismo, o vale dos suicidas e tal, e aí vai falar contra o suicídio. Está cheio de suicida nas nossas famílias, nas nossas relações, todo mundo conhece alguém que possa ter cometido um suicídio. E nós mesmos, eu já disse várias vezes, se olhar para trás, nós praticamos suicídio em alguma dessas centenas de oportunidades encarnatórias, que sabem até mais de uma, né? Porque o suicida tem a tendência de reincidir no erro. Agora, vai condenar, vai dizer assim, vai fazer igual a Igreja Católica, que durante até hoje tem seus preconceitos sobre isso, e não encomendar nem o corpo do suicida, porque foi contra as leis de Deus e que foi uma rejeição ao que é sagrado, que é a própria vida, que tem que aceitar as dificuldades. Ela vai se colocar na posição, na hora do cometimento do suicídio, o que leva essa invocação. Os dramas pessoais que levam a pessoa, a melancolia, né, a depressão profunda e o empurrãozinho obsessivo, tanto de espíritos encarnados como desencarnados, que é muito encarnado que empurra um outro à sua autodestruição, em vez de dar uma palavra amiga, ou muitas vezes até um consolo fraterno para que a pessoa venha se encontrar consigo mesmo e perceber que através dessa conexão com o alto, ela vai dizer agora para alguém que está numa depressão profunda, tu tem que orar, vai fazer isso, nem entra, essas palavras não entram, mas o melhor consolo que a gente pode dar é o da energia, desejar e orar que o mundo espiritual aí faz ali como o Calderaro fez, chega uma hora, não adianta, mas não deixou de orar e de desejar. A própria mãe caiu em si por perder a filha, por ter esse desfecho que provavelmente teve sérias consequências do mundo espiritual no campo obsessivo, com aquele espírito que queria reencarnar e não reencarnou. E a mãe vai fazer o quê? Vai ficar toda o resto
das dezenas de anos seguintes sem fazer nada e vai ficar lá, vai ficar de onde ela estiver, vai estar orando, pensando. Ela não vai jamais se desligar dessa filha, mas vai traçar um projeto de inserção, orar ao alto para que mensageiros possam chegar nela e que a situação possa ser a melhor possível dentro do que gerou um efeito, ou seja, ela deu causa, gerou um efeito. Agora vamos tentar fazer com que esse efeito seja dissipado ao máximo para que ela se dê conta. Só tem uma saída, que ela se dê conta. Ali fala, o que ela gerou contra a própria vida dela e a oportunidade do espírito reencarnante foi a falta da energia do perdão, do sentimento do perdão, do auto-perdão e também da resignação. Ela não tinha nenhuma dessas qualidades afloradas naquele momento e sucumbiu, a ponto de decretar: prefiro morrer do que todas essas coisas. Aí foi um suicídio? Foi. Agora vai dizer, esse suicídio, então foi contra as leis de Deus, vai dizer, não. Aí tem espírito que vai lá e diz assim, essa é a tua cruz, não adianta, pediu, agora deixa, aceita. Não, não deixa não, aceita, mas vamos orar, vamos desejar que vai sair dessa situação. E isso, essa obra do André Luiz nos traz a reflexão para todas essas coisas, isso aí está tudo, todas essas situações estão na nossa vida, não na nossa vida dentro de casa só, está nas nossas relações, e a gente vai se defrontar com situações semelhantes, de saber ou ter notícia de uma situação semelhante. Qual é a nossa reação? É de dizer essas coisas bestas que muitas vezes dizem os espíritos, essa é a tua cruz, esse é teu karma, foi assim, não, aí o caso ficou muito difícil, não, isso aí agora não adianta, tem que esperar 200 anos, vamos esperar, qual é a palavra de estímulo para que a pessoa possa se encontrar, porque aquele que tem o seu familiar, o seu afeto, que praticou um ato como esse, como é que pode dizer? Olha, tem várias situações, tem várias. Aí eu vejo também espíritas que recebem pacientes e às vezes tem um problema de não conseguir engravidar, né? Faz toda a disseminação, não consegue, e aí abre o passado, tivesse as situações de aborto, tivesse isso, tivesse aquilo, e aí, louco para dizer para a pessoa, para dizer que está condenado. Não, resignação, fez no passado, e cada um de nós cometeu muitos crimes, crime de sangue, crime de matar outros, nós já compactuamos com isso e praticamos. Nós fizemos muitas coisas no nosso passado longínquo, e se a gente for trazer só essas partes que são mais acentuadas, não tem anjinho, o anjinho não desceu, aqui nós não estamos no mundo angelical, nós viemos debaixo de uma experiência, um processo lento e gradual de procurar se encontrar através dos seus erros, e nós estamos tendo um pouquinho de consciência das coisas agora. Mas o passado, felizmente, ficou aquela sombra, e nós não temos o direito de julgar os outros, não temos o direito de jogar na cara dos outros, fizesse, vai ter que enfrentar isso. E aí? Não, a gente está preparado para ouvir 300, 400 anos para trás, as partes desses 300, 400 anos, os fatos individuais que nós compactuamos ou nos inserimos na ação, ou até pela nossa omissão de participar e saber ficar caladinho, porque era recomendado ficar caladinho e teve alguma vantagem, foi a nossa vida. Não é só nessa encarnação, pode ser nessa, mas no passado também. Isso nos tira essa oportunidade de dizer assim, mas agora eu estou dizendo para ti, porque eu abri teu passado. Por isso que até os espíritos recomendam, não ficar abrindo tanto o passado, essas coisas, mas é para tratar o fato em que os espíritos envolvidos possam se dar conta, não para aquele encarnado que está sendo atendido de saber, eu quero dizer que tu já fosse. Assim, e cada vez mais os espíritos estão dizendo que isso não é importante, só atrapalha. Agora, pela inspiração, pela intuição, a gente viu até na mediunidade da semana passada, que a gente viu, o último encontro aqui, a mediunidade do futuro é o canal intuitivo. O canal intuitivo não nos dá detalhes,
não nos dá detalhes de mensagem, detalhes da conversa espiritual, detalhes do nosso passado. Ele dá uma mescla de fatos que nos levam a uma compreensão. Esse é o canal intuitivo, que a gente não acredita muito, né? Que a gente tem que ver para crer, a gente tem que sentir, e isso é normal, faz parte desse processo. Agora, eu digo assim, para a minha experiência, que eu já disse várias vezes, o canal intuitivo que eu quantas e quantas vezes fiquei achando, pode ser coisa minha, não, era o mais legítimo. E esse que nos leva a uma compreensão, e às vezes a gente tem uma visão um pouco mais ampla e compreende o fato que está ocorrendo. E isso é graças a esses canais intuitivos que todos nós temos, todas as pessoas têm. Basta ter o hábito de um encontro interior com o transcendental. Isso pode ser chamado de oração, meditação, um momento que a gente está pensando e acreditar que a hora que a gente está pensando em determinada coisa, esse pensamento está interagindo com o mundo espiritual. Por quê? Porque a gente vai chamar de espiritual porque a gente não está enxergando. Né? Podia ser uma conversa com o outro, mas com interferência também num terceiro que a gente não está enxergando. Pode ser dessa reflexão que nós vamos ser intuídos a ter determinada conversa com uma pessoa e a pessoa vai nos responder intuída que nem vai perceber que está intuída com aquela situação de nos dar a resposta comportadora e que vai nos levar a uma reflexão que abre um espectro de raciocínio lógico das coisas. Por quê? Porque a doutrina espírita é a fé raciocinada. Nós temos que ter a noção de que as coisas têm uma razão do porquê e que gera, fruto da nossa decisão livre-arbítrio, uma consequência de causa e efeito. Nós temos que ter essa noção e saber que o que nós pensamos hoje, que é fruto de decisões nossas, e o que isso, quando a gente colocar em prática, gera uma consequência. É a causa e o efeito. Ação e reação. E esse efeito, quando for psiquicamente negativo em relação à consciência cósmica superior, que é o pensamento divino, a contabilidade tem um ponto a ser reparado. E a reparação só vai se dar quando eu tiver consciência do erro cometido. O erro, o arrependimento e a reparação. Isso está na obra O Céu e o Inferno. Pessoal, eu acho que é isso aí. Eu não tenho. O capítulo ele passa a ser, ele é um capítulo meio pesado. Eu acho essa história muito pesada, embora tenha um conjunto de coisas que envolve situações adversas que estão presentes no mundo todo. A gente vê esse número absurdo aí de quase 50 milhões de abortos ano. O Brasil não está longe disso aqui, também 1 milhão é muito aborto. São espíritos impedidos de reencarnar e muitas pessoas acham que o ato de praticar o aborto, se bem que é uma opção, é uma opção. Ela gera efeito. Agora, é condenatório. Não, não é condenatório porque somos nós para condenar cada um. Agora, se houver a reflexão de pensar, quantas vezes eu planejar, ou veio desta forma determinado espírito, ele veio porque o mundo espiritual superior diz assim, esse tem a condição de dar aquilo que o mundo superior necessita e clama, que é o amor. Aí vem o espírito que vai reencarnar com os seus problemas psíquicos, o seu problema físico, com as adversidades, veio porque foi escolhido. Essa tem a condição de agir em nome do alto, em nome de Jesus, para abrigar esse espírito, para receber no seu colo esse enfermo, mas que ele está tendo uma oportunidade de deslanchar, de receber. E psiquicamente isso, o universo perfeito registra isso, porque passa a ser uma referência. E não é de graça que muitas vezes espíritos são escolhidos por diversas situações, porque não são todos que estão disponíveis a isso. Não são todos que estão. Às vezes, até não é o fato de receber pela própria encarnação uma criança, às vezes até por eu não quero, não estou mais afim disso. E aí veio por quê? Veio por quê? Aí vai dizer assim, ninguém vai condenar, mas a própria pessoa veio por quê? Não foi de graça. Eu já vi até, tem uma história aí um desses livros, nós vamos estudar ainda, acho que é o Ação e Reação,
que uma mãe que se negava a ter o filho e praticou aborto, que antigamente tinha essa questão, já falei que não tinha um anticoncepcional, e a criança, que tentou vir 2, 3 vezes, acabou sendo, um dia, determinada pessoa teve a criança, numa gravidez, e o espírito tinha uma reparação, um resgate com aquela mãe, que se negava a ter criança, e foi abandonado na porta da casa dessa mulher. E aí, um dia, tá, e a família de manhã que ela tinha naquela época, que entregava o pão e o leite, sei lá, que foram abrir a porta, estava a criança chorando lá no berço, bolada num pano lá, e aí era o próprio Espírito. Quer ver? Olha como o mundo espiritual, mesmo com a nossa negação, a nossa, às vezes, a ojeriza com essas coisas que são, eu não acredito muito nisso, não quero saber. Ele dá todos os jeitos fraternos, com muito amor, de dar novamente para nós a oportunidade. Isso sempre vai acontecer. Sempre o alto vai nos dar a oportunidade necessária para a gente reparar, para a gente reviver, para a gente passar novamente por aquela situação, porque a lei do alto, a lei do amor, é a lei da reparação, porque o Espírito Superior ele não nos pune, ele, em nome de Deus, o próprio Deus, né, essa energia superior, presente em todos os lugares, perfeita, ela não nos pune, ela nos dá a oportunidade, ela quer que a gente vá para lá, o caminho do bem. O caminho do bem é despertado em cada um de nós por essas situações individuais, né? De reoportunidade, assim, alguns vão encontrar oportunidade depois lá na terceira idade, aí uma enfermidade grave, às vezes dias antes, semanas antes de desencarnar, vão se dar conta e vão conseguir trabalhar psiquicamente. Bom, agora que eu estou aqui cheio de dor, já cheguei no momento final, estou me dando conta de tal coisa. E aí, essa coisa, o que te leva? Como me arrependo de não ter feito isso, aquilo. Como me arrependo de não ter me aproximado desse ou daquele. Como me arrependo de não ter pedido perdão. Por isso que, e aí é a oportunidade. E por isso que muitos encontram essa oportunidade, externam isso para um familiar, quando estão ali já moribundos e esperando, e aí algumas dias, semanas que vão desencarnar, pede para a visita desse ou daquele, e não precisa dizer nada, eu vou querer colocar limpo tal situação, não, eu só queria te ver, queria dar um abraço, né, um beijo e tal. E essa aproximação, ela é libertadora, ela liberta tanto o espírito que vai ficar e aquele que vai partir. Isso é fundamental, porque chega lá do outro lado, se eu soubesse, a palavra que mais diz, se eu soubesse disso, daquilo. Então é isso, pessoal. Já passamos um pouquinho do horário. Nós vamos agora elevar, como sempre fazemos todas as semanas, o nosso propósito, já renovando agora no início, de mais um ano, que agora nós vamos tocar esses encontros semanalmente aqui, de reflexão. E essa reflexão, necessariamente, ela passa sempre pelo processo de gratidão e auto-perdão. Se perdoar pelos seus erros, pelos seus equívocos, pelos seus defeitos. Se perdoar, procurar pensar onde nós somos mais fracos. E essas fraquezas, que ao máximo não venham a prejudicar aos outros. E que, se a nossa fraqueza, a nossa imperfeição leva à ofensa de alguém, que a gente tenha consciência de pensar sobre isso e pedir perdão por tal situação. Pedir aos nossos amigos espirituais que possam interagir com os amigos espirituais a quem tenhamos ofendido ou propiciado algum prejuízo, que possam se reaproximar e possam dizer psiquicamente para eles que não foi nossa intenção e que tudo isso é um aprendizado, e esse aprendizado tem uma grande ferramenta que é o Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja.